Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco, Momentos de Saúde e de Consciência. Nós estamos na segunda parte, Momentos de Consciência. E hoje na companhia dele, Paulo Renato. Aí, Renato, obrigado, dá um alô. Estou na condição de um convidado pois da Miranda e do né? Eduardo. É isso. Nós estamos estudando agora o capítulo 7, Maturidade e Consciência. A semana passada, nós estudamos os 2 primeiros parágrafos desse capítulo. Hoje, nós vamos iniciar, aliás, os 2 terceiros, porque uma linha aqui já é um parágrafo. Nós vamos iniciar no 4º parágrafo. E eu vou ler e vou contar com o socorro do Paulo Renato na explanação hoje, tá bom? A imaturidade psicológica não se restringe ao período de desenvolvimento da infância, e sim às várias fases da vida, considerando-se que a aprendizagem e o crescimento não cessam nunca, tornando-se uma constante até o momento da individuação, no qual o espírito comanda a matéria e o psiquismo mantém-se em harmonia com o físico. Quer comentar, Renato? Esteja à vontade. É interessante essa colocação da Joana, né, quando ela fala, usa essa expressão imaturidade psicológica e diz que ela é de caráter permanente. Sim. Né, mostrando para nós que, na verdade, essa imaturidade psicológica, digamos assim, vai diminuindo na medida do nosso aprendizado, não só na questão da vivência. Muitas vezes nós acreditamos que basta viver para apreender os valores que as lições nos trazem. A vivência, né, a experiência, ela é a base, mas não é o final. Sim. Porque muitos sofrem, muitos choram, mas cultivam em sua alma, em graus variados, cultivam rebeldia diante das leis de Deus, cultivam rebeldia, indisciplina diante da lei dos homens, diante da sociedade, tentam fazer a transferência psicológica das suas dores e dos seus traumas para o seu próximo. Então, não basta viver as experiências difíceis, é preciso ter atenção, né, parar para se pensar nas lições que aquela situação difícil pode nos trazer. Naturalmente, nós não conseguiremos apreender todos os valores das lições difíceis, mas se pararmos, se nos debruçarmos sobre aquelas questões difíceis, nós podemos, de repente, destacar um ponto, destacar um elemento que nos sirva de reflexão, que nos sirva de material para reflexão. Então, muitas vezes, dentro de uma situação difícil, poderemos chegar à conclusão, se o desejarmos, se tivermos algum tipo de interesse de renovação espiritual, nós podemos, em analisando a situação e os seus resultados, chegar à conclusão que, de repente, eu fui o iniciador dos problemas que estou vivendo agora. Se o outro é reflexo de mim, da minha mente, dos meus desejos, dos meus pensamentos, então ele está devolvendo para mim aquilo que é meu, aquilo que é propriedade minha, como um espelho faz, né? Então não adianta eu transferir responsabilidade, como não adianta transferir responsabilidade para o espelho por uma feição desagradável no espelho, né? Às vezes a pessoa se olha no espelho e fala, esse espelho deve estar com algum problema, distorção, com foco ruim. Então, mesmo aí, a gente faz transferência de responsabilidade. Mas entender que realmente nós estamos sempre nesse processo de crescimento. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma mensagem, além de outras, que tem o título Entendimento.
é muito interessante, né? Porque o entendimento ali não está circunscrito tão somente à questão cognitiva, mas ali envolve a cognição, a inteligência, envolve o entendimento emocional, né? Um entendimento que gera a maturidade, né? Dentro das vivências. Então é interessante a classificação que ele faz ali, né? Mostrando para nós que há níveis diferenciados de entendimento, portanto há níveis diferenciados de maturidade psicológica, né? Nós reencarnamos justamente para isso, para adquirirmos essa consciência, né? Essa consciência das leis de Deus dentro das nossas possibilidades e nos ajustarmos a elas, né? Entendendo que fora das leis de Deus estaremos sempre andando às avessas, né? Em caráter sinuoso, como disse os espíritos Allan Kardec na questão 614, quando diz que a lei de Deus ela é essencial para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, se desejamos essa maturidade psicológica, precisamos suportar as adversidades. Porque ele diz ali que a Joana diz ali que isso não é uma questão de faixa etária. Porque cada faixa etária propõe a cada um de nós, indivíduo, uma lição diferente. Sim. Para que passemos no campo da faixa etária mais amadurecido para a faixa seguinte, é preciso ter apreendido os valores da lição anterior. Porque senão seríamos transferidos biologicamente falando, de faixa etária para faixa etária com a mesma imaturidade do primeiro momento, né? Sabemos que muitos adultos já numa fase avançada da idade são tão ou quase tão infantis quanto quando eram jovens no corpo físico. Então é interessante pensarmos sobre isso, mas é como dizia Buda as 4 grandes verdades de Buda, né? Então uma delas era o reconhecimento da dor. É preciso que a gente reconheça que sofre, é preciso saber que sofre, é preciso saber que aceitar que determinadas experiências são dolorosas. Enquanto ficarmos negando psicologicamente essas experiências, os seus valores, a dor sempre vai bater a nossa porta por outras vias. Não adianta fechar uma porta e ela entra pela janela, entra pelos fundos, porque é a lição necessária. Então, o reconhecimento da nossa necessidade espiritual, da nossa maturidade espiritual, vai aos pouquinhos, na medida do esforço individual, vai aos pouquinhos dando a nós a maturidade necessária, não para evitar os problemas, mas para saber lidar com eles. Olá, amigos ouvintes, cheguei. Chegou ele. E o Paulo Renato estava falando das 4 nobres verdades, né? E eu estava lendo aqui, né? Que a primeira nobre verdade é do sofrimento. E diz que a vida é marcada pelo sofrimento, que pode ser tanto físico como emocional. A segunda nobre verdade da origem do sofrimento. Que o sofrimento teria a sua origem, né? Tem suas raízes no apego, no desejo e na ignorância. O que é uma sabedoria, né? Realmente. A terceira, a nobre verdade do cessar do sofrimento. É possível cessar o sofrimento alcançando um estado de paz e liberdade através do conhecimento e da prática da sabedoria. E a quarta, a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Existe um caminho, o caminho óctuplo, que leva à cessação do sofrimento e à realização da iluminação. Essas verdades, portanto, fornecem uma base para a compreensão da natureza do sofrimento e para a prática que conduz à libertação, segundo o budismo. É interessante essas questões. Quando eu li isso há algum tempo atrás, muito tempo, dizem que o Mahatma, né, o Buda, Siddhartha Gautama, ele ficou 8 anos, foi lá para o deserto, na condição lá de eremita, tal, e ficou 8 anos meditando sobre a questão da vida, a pobreza, os sofrimentos que ele via em torno do palácio, lá da sua vivência inicial. E no final ele chegou à conclusão, entre aspas aí, para não tirar o valor,
não parecer que está tirando o valor, mas ele chegou a uma conclusão que parecia óbvia, né? Quer dizer, que todos sofrem, né? Mas todo mundo falar isso no dia a dia, a pessoa fala, mas eu sei o que eu sofro. Interessante que ele partiu dessa premissa, é preciso reconhecer que se sofre. Não adianta ficar, como diz, jogando panos quentes, né? Não adianta fingir que não sofre, fingir que não está doendo, fingir que a perda, né, a ausência de um ente querido não está ferindo. Então, ele, entre outras coisas, né, entre outras observações, ele quis mostrar isso. Se a gente não reconhece tal coisa que está interferindo em nosso psiquismo, em nossas emoções, não vamos encontrar a solução. Não tem um campo de trabalho, né? Não tem, porque como é que você vai buscar aquilo que não sabe que busca? É o que Epíteto dizia, né? Não se ensina um homem, um filósofo estoico, né? Que viveu, parece. Epíteto. Ele viveu grande parte da sua vida como escravo em Roma e se tornou um grande filósofo. Quer dizer, o que ele dizia, não se ensina ao homem aquilo que ele julga que já sabe. Então a pessoa fala, eu sei que eu sofro, mas ela sabe na superfície, sabe nas sensações, nos estímulos nervosos, fisiológicos. Mas a questão da maturidade aí, psicológica, a pessoa não sabe, porque ela não parou para pensar nessas quatro grandes verdades aí. Saber reconhecer que sofre. Então, se eu reconheço que sofro, já é um ponto de partida para buscar uma solução. Se está doendo e eu finjo que não sofro, que não está doendo, como é que eu vou procurar o médico? A pessoa só procura o médico quando descobre, quando sente que está doente. Mas, às vezes, essa protelação, digamos assim, essa dilatação de tempo agravou o problema. Então, essa questão é interessante aí, porque depois de 8 anos ele reconheceu que há sofrimento. Parece uma coisa boba, mas em termos filosóficos é de grande profundidade. E ele mostra aí os caminhos para que a pessoa possa se isentar do sofrimento. É interessante, novamente, que ele não fala que o livramento, digamos assim, do sofrimento está associado diretamente à falta de problemas. Em nenhum momento do diálogo desse grande sábio, de Buda, ele fala de que você vai encontrar o nirvana, vai encontrar a beatitude, porque não terá mais problemas. Muito pelo contrário, ele coloca a criatura dentro do problema, mas com a posição espiritual diferente, é o que Jesus Cristo fazia, recomendava. Quando fordes uma cidade, numa aldeia, entrar aí numa casa, tal, né? Aquele ensino que todos nós conhecemos. Se não quiserem receber a tua paz, recolha a tua paz, sacuda lá o poeira das sandálias e vai embora. Quer dizer, saia do jeito que entrou, sim, sem se corromper. É interessante. Eu estou lembrando aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 18, porque assim, sofrer todo mundo sofre, né? Então, Kardec vai fazer uma reflexão e os espíritos têm... É logo a primeira mensagem dos espíritos, né, na instrução dos espíritos, que é uma mensagem do espírito Lacordaire. Porque ele começa dizendo o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, né? Visto que sofrem todos que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Quer dizer, sofrer todo mundo sofre. Agora, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus, não é porque o simples fato de você estar sofrendo que quer dizer que você vai estar nesse reino dos céus. Quanto mais sofrer, mais próximo do reino. Para não sair provocando sofrimento, para querer conquistar o reino. E aí o Lacordaire, o espírito, vai explicar. Mas poucos sofrem bem. Olha, o que é sofrer bem, né? Para a gente refletir. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes
que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como recompensa, guardará proporção com a resignação e a coragem. Quer dizer, sofrer todo mundo sofre. Agora, como é que nós lidamos com a dor e o sofrimento? Aprendemos ou nos revoltamos? Quantas pessoas são revoltadas, maldizem a Deus, são mal-humoradas, estão sempre... Descarregam nos outros que não sabem administrar. E outras que passam por duríssimas provações e se mantêm resignadas, se mantêm com a fé em Deus. Você não vê essa pessoa proferir uma frase de blasfêmia contra Deus. Então, é isso que o Lacordaire, né, espírito, está aqui falando a Kardec, que nós deveríamos refletir. Quando nós estivermos sofrendo, que tenhamos coragem, que tenhamos fé, que tenhamos resignação. Não é só ficar achando que vou orar, não. Mas é fazer a prece, sim. Mas ter a atitude corajosa e resignada diante da dor. Na busca até da solução e da superação da dor e do sofrimento. É orar buscando fortalecimento. O Mahatma Gandhi tem uma colocação que ele diz que paz não é a ausência de guerra, mas é a presença de Deus. Em qualquer embate que você saiba aproveitar para aprender mais, né, e superar. Eu assisti uma entrevista do Chico, não lembro a quem, que ele disse que ele sempre queria, desejou receber romances, e o Emmanuel falou para ele que não era possível a ele naquele momento, porque ele não oferecia as condições psicológicas adequadas. E o Chico dizia, realmente, eu vivia com muitos problemas, família grande e tal, tinha que amparar a família, porque já não tinha pai, né? E ele assumiu o papel praticamente de pai e de mãe, então as preocupações eram muito grandes, ele andava um tanto quanto perturbado nas emoções, e o Emmanuel falou isso para ele, ó, o dia que você der jeito nisso, você está apto a fazer o exercício aí para receber os romances. Aí ele disse que um dia, e concordou com o Emmanuel, mas ele disse que um dia pensou o seguinte, os problemas nunca vão sumir, né? E eu vou fazer o seguinte, aconteça o que acontecer, se der o que se der, eu vou manter a minha mente calma, tranquilo, meu coração tranquilo, para oferecer ao Emmanuel, né, espaço necessário, espaço mental e emocional necessário. E falou que assim fez, né? Os problemas continuaram, as dificuldades continuaram a surgir, mas ele mantinha uma certa paz na mente e no coração. Aí que ele começou a filtrar melhor a mente, digamos assim, as informações provindas do benfeitor Emmanuel. Porque é muito detalhe, um romance não é invenção. A gente fala romance espírita, mas ali são fatos, né, que podem ser até pesquisados depois, né? Então, era preciso que ele tivesse uma filtragem relativamente boa, relativamente fidedigna, até porque é o nome da doutrina que estaria ali registrando, né? Mas é interessante essa questão aí dos espaços mentais que nós podemos oferecer aos benfeitores amigos, ou podemos oferecer àqueles que nos desejam o mal. Sim. Né? A gente tem diversos registros a esse respeito, e a gente verifica que realmente, é por isso que eu sempre falo, ó, a mediunidade, no meu caso, realmente ela é um freio muito grande aos maus pensamentos, aos maus desejos. Porque às vezes a gente se vê no mesmo ramejão, né? Como se diz, ramegão, sei lá. Rameirão. Né? A gente se vê movimentado pela mesma massa. Emmanuel, ainda nesse livro Pensamento e Vida, ele fala muito bem sobre isso. Dessas associações, o título da mensagem até é esse. Dessas associações mentais que nós fazemos o tempo todo, segundo a faixa de interesse em que estamos vibrando naquele momento. Então, é preciso uma vigilância muito grande para que as nossas associações mentais estejam nessa faixa aí de amadurecimento de consciência, amadurecimento psicológico, para que ao desencarnarmos, não desencarnemos na faixa psicológica infantil do ego, né, do suprimento dos próprios interesses, porque
esse ego, né, esse egoísmo absoluto vai ser transferido para o mundo espiritual, vai conosco como o nosso patrimônio, como a nossa conquista. Kardec coloca muito bem isso na questão 917 do Livro dos Espíritos, inclusive num comentário dele mesmo. Então é preciso realmente sabemos da necessidade do autoamadurecimento, temos os elementos necessários a esse autoamadurecimento, as ferramentas necessárias, mas estamos na condição daquele trabalhador diante do campo que não produz. Ele tem enxada, tem o material necessário a cultivar o campo, mas ele diz lá, o campo produz se eu trabalhar, mas eu não produzo não, mas eu não trabalho não. Preguiça. É a inércia mental. Olha, a palavra citada foi ramerrão, com 2 R's. Significa ramerrão. Repetição fastidiosa, que isso. O Paulo Renato quis dizer. Ramerrão é uma expressão pouco usada, isso aí. E eu me lembrei dela agora, mas só eu não sabia como pronunciar. São com 2 R's. 2 R's, ramerrão. Quer dizer, experiências... É aquela repetição fastidiosa, aquela coisa que não sai do lugar e não rende. Desgastante. Isso mesmo. Mas nós agradecemos a Deus pela oportunidade, não é? E nós vamos observando, enquanto vocês estavam falando, que antigamente, aspas, porque eu estou falando daquelas famílias da década de 60, determinados temas e assuntos, quando chegava a criança na sala, se evitava falar. E chegava-se ao ponto de chegar a uma certa idade e não ter conhecimento de certas coisas, porque são 2 extremos. Ou não deixar totalmente sem compreender certos detalhes, mas também deixar tudo aberto e escancarado para uma criança de 3 anos, 4 anos, sabendo de tudo que acontece, que nem os adultos sabem lidar, gera um estado de coisa que a criatura lida com avalanche de informações e situações que assusta e massacra. E isso gera também uma certa imaturidade psicológica, porque fica assim, sabe? Você ter acesso a coisas que você não tem maturidade emocional psicológica para lidar, é assustador e que geram uma certa imaturidade. Então, hoje, as crianças têm uma facilidade de acessar todo tipo de informação. Por isso que os pais precisam estar ao lado, vendo a faixa etária e trazendo uma explicação mais ajustada à idade dela, não é? Porque a família está passando por uma situação grave enquanto isso. Antigamente, se evitava tocar certos assuntos que eram da vida, mas que tinham um momento próprio para falar. Então, preservando, às vezes, deixava a criatura a vida inteira sem o conhecimento do fato, vulnerável também. E hoje, deixa tudo escancarado com acesso a todo tipo de cena, de situação, de fato, de realidade, que assusta a criança. E ela vai entrando numa precocidade que, como ela não sabe lidar emocionalmente, ela se torna um rebelde sem causa. É interessante aí que, ainda aí, no mundo tão multiplicado de informações, é preciso que a família assuma o seu papel na filtragem. Não vai se isolar a criança do meio social, mas vai se dar, no campo da filtragem, o destaque àquilo que é de valor segundo os valores da família. Isso. Então, deixar a criança, Kardec coloca muito bem isso também no Evangelho, deixar a criança crescer ao sabor das próprias inclinações é deixar de dar a orientação necessária. Isso aí. Então, a família, os valores familiares são aqueles valores básicos os quais não devemos abrir mão. Que esses sim vão dar condições a uma maturidade, a uma responsabilidade de acordo com a faixa etária e as experiências que está tendo. Chegamos ao final. Diante disso, né, só nos cabe despedir agora. Temos que de vez em quando aproveitar quando o Paulo Renato vier para gravar, nem que seja umzinho do Momento com Joana, né? No dia que tiver escalado, ele chega um pouco antes para que a gente possa pegar uma casquinha. Pelo menos umzinho para você sempre poder participar. E uma vez por mês, pelo menos. Não é isso? Um programinha, né? O programa fica mais rico. Tanto pela explanação quanto pelo próprio magnetismo. Ainda mais agora que ele está fazendo o Livro dos Médios com a esposa dele, pois mas olha, Setúbal, né? Tem que ter um programinha com a gente também, né? Isso aí. O Livro dos Médios ele vai tirar de letra, porque eles têm uma live, que mais tarde, de repente, ele vai falar um pouquinho, que ele faz estudos nessa live dia de segunda-feira, né? Segunda e terça. Qual também. É o tema da live no momento? Da segunda é o livro Há 2000 anos. Pois é, que ele está pegando os romances do Emmanuel. Depois ele dá mais detalhes. Mas eu deixei o sopro. Mas aonde que consegue ver essa live? Eu coloco no YouTube. No YouTube, mas tem que ter o link.
não deixe o público. E depois ele pensa em deixar público. Pois é. Muita paz a todos. Um abraço, que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.